Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo da semana passada eu falei um pouquinho sobre falha de alternador e falha de bateria, uma eventual falha de bateria que a gente possa vir a ter por conta da falha do alternador. Inclusive falei um pouquinho sobre os checklists e sobre toda essa informação. E aí o pessoal perguntou, inclusive o Silvio Goulart fez umas perguntas que me incentivaram a fazer esse vídeo. Uma das perguntas dele, junto com outros que também perguntaram, que eu não vou lembrar o nome agora, desculpa, perguntaram se, tendo falha de alternador e possível falha de bateria posteriormente, se a gente perderia nosso motor durante o voo. E a resposta é não, galera. O motor funciona baseado nos magnetos, né, com a centelha provida dos magnetos, não tem nada a ver com a bateria. Ou seja, podemos perder a bateria, podemos perder o alternador, nosso motor vai continuar funcionando normalmente, sem problema nenhum. Bom, e aí o Silvio também perguntou se isso seria um motivo para declarar PAN-PAN. E na verdade o motivo desse vídeo é exatamente esse. Falar um pouquinho sobre as diferenças entre uma mensagem de socorro, que seria o Mayday, a emergência, e uma mensagem de urgência, que seria o PAN-PAN. E as definições do que seria uma situação de socorro, que seria a mensagem de Mayday, e uma situação de urgência, que seria o PAN-PAN, estão lá na ICA 112, eu vou deixar o link aqui embaixo, que são as regras do ar. E eu vou ler aqui para vocês uma situação de socorro. É uma condição em que a aeronave encontra-se ameaçada por um grave e ou iminente perigo e requer assistência imediata. E, inclusive tem uma nota aqui. Na condição de socorro refere-se também à situação de emergência em que o acidente aeronáutico é inevitável ou já está consumado. Já uma situação de urgência, segundo a ICA 112, é uma condição em que envolve a segurança da aeronave ou de alguma pessoa a bordo, mas que não requer assistência imediata. Então vamos trazer agora para a parte prática, usando o exemplo do último vídeo, uma falha de alternador com possível ou eventual falha de bateria depois que o alternador parou de carregar a bateria. É uma situação que requer uma assistência imediata por parte de alguém no solo? É uma situação real de acidente aeronáutico ou iminente ou já consumado? Lembrando, como eu falei anteriormente, que a gente está com o nosso motor funcionando normalmente, funcionando baseado nos magnetos, não tiver falha de motor. Ou seja, não é uma situação que a gente declararia emergência, é uma situação de socorro. Mas se enquadra numa situação de urgência, numa situação de PAN-PAN, a gente viu lá que ele diz que é um caso de uma falha ou de uma ameaça à segurança da aeronave. Se a gente for levar bem ao pé da letra, naquele exemplo, não. Porém, a gente pode sim declarar um PAN-PAN para o controle, ou pelo menos informar o controlador de tráfego que a gente está com uma falha de alternador e que possivelmente teremos uma falha de bateria, uma falha elétrica. Por quê? Digamos que ele está lá acompanhando seu tráfego no radar e perdeu seu tráfego. Ele já vai saber que se ele perder seu tráfego é porque possivelmente acabou a bateria da sua aeronave, sem segredo nenhum. Agora, digamos que você não falou nada e ele perdeu seu transponder. Ele não vai querer saber o que aconteceu, vai começar a correr atrás do que está acontecendo com o seu tráfego. Então, não custa nada a gente informar, ó, a aeronave tal está com falha no alternador, vai alternar para tal localidade, possivelmente perderá a bateria, possivelmente perderá o transponder. O que vai fazer? Se for um aeródromo controlado, já vai deixar o pessoal mais afastado, já vai informar para a torre de controle daquele aeródromo que vai chegar uma aeronave possivelmente sem rádio, onde você vai ter que provavelmente executar procedimentos de falha de comunicação. Inclusive também perguntaram isso no outro vídeo. Falha de comunicação, galera, tem que decorar aquela tabelinha ali com as cores da pistola de luz. Tem um vídeo meu falando sobre isso, vou deixar o link aqui também. Então, galera, a gente já viu uma situação de perda de alternador, a gente poderia sim declarar um PAN-PAN e informar o controlador o que está acontecendo. Agora vamos pegar um outro exemplo só para a gente ver o que se encaixaria numa situação de emergência. Digamos que a gente está voando, tudo certinho, tudo tranquilo, tivemos uma perda de motor. Uma perda de motor, tentamos reacionamento, não conseguimos. É uma situação em que a gente precisa sim uma assistência imediata de solo, uma assistência imediata de alguém que possa vir mandar um helicóptero para ajudar a gente, viaturas por terra, bombeiro. Então a gente sim, se tiver tempo, claro, a gente vai declarar uma emergência. Se estiver voando num espaço aéreo não controlado, só sintonizar lá 121.50, que é a frequência internacional de emergência, vai reportar pessoas a bordo, autonomia e principalmente o local onde você está para te mandar em assistência imediata. Digamos que estamos voando, tivemos um bird strike. Bird strike, ele não sabe se pegou na asa, se pegou no trem de pouso, se o trem de pouso está comprometido ou não. Declara uma emergência, vai pousar em emergência no aeródromo tal, eles já vão deixar a assistência pronta para atender vocês em solo. Então, na hora que vocês pousarem, já vai ter bombeiro, já vai ter uma equipe pronta para atender vocês. Ou seja, a partir do momento que vocês declaram a emergência, vocês têm a real necessidade e terão uma assistência imediata para atender vocês. Bom, galera, já que eu toquei nesse assunto de Mayday, emergência, declaração de emergência, eu sei que você já está louco para comentar aí embaixo
que quem declara emergência perde o CMA na hora. Isso é mito e eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Tem muito comandante que deixa de declarar emergência porque acha que vai perder o CMA, acha que vai ter uma investigação burocrática toda por cima da ocorrência dele, ele vai ficar um tempão sem voar. Isso é mito, galera. Inclusive o CENIPA pede para a gente divulgar bastante essa informação de que se você tiver real necessidade de declarar uma emergência, declare a sua emergência. Digamos que até você venha perder o seu CMA ou que tenha de fato bastante papel, bastante burocracia pós o seu voo, isso você pode resolver depois, em solo, com calma, com segurança. Muito melhor do que deixar de ter uma assistência quando você possa vir a precisar, enquanto isso aí pode ser vital para você. Agora então, o que faz perder o CMA e da onde surgiu esse mito de que declarar emergência perde o CMA? Lá no RBAC 67, que é o RBAC que trata sobre a emissão, a concessão do CMA, o Certificado Médico Aeronáutico, tem um item dizendo que um CMA deixará de ser válido, perderá a validade, caso o seu detentor se envolva no acidente aeronáutico ou no incidente aeronáutico grave. Ou seja, se vocês se envolverem no acidente ou o incidente aeronáutico grave, vocês perdem o CMA, mas não por declarar emergência. Então, voltando lá no exemplo do Bird Strike, digamos que você teve um Bird Strike, não tem certeza das condições físicas da sua aeronave, das condições estruturais da sua aeronave, declarou uma emergência, porém, pousou em segurança, tudo calmo, tudo tranquilo. Provavelmente você vai ter que responder um questionário, vai ter que dar alguns depoimentos, ter que preencher o formulário de risco aviário, porém não necessariamente vai perder o seu CMA. E aí tem gente que acaba confundindo esse fato de se envolver num incidente aeronáutico grave. Lá no RBAC 67 ele não diz o que é um incidente aeronáutico grave. Eu vou deixar como referência uma lista que tem no anexo 13 da ICAO que trata sobre Serious Incidents. E aí você pode utilizar isso como uma referência caso venha acontecer no seu voo. Aí sim você provavelmente está se envolvendo aí num incidente aeronáutico grave e sim terá que refazer o CMA. Bom, galera, só para reforçar a mensagem desse vídeo, saiba as diferenças entre o PAN-PAN e o Mayday, as situações de socorro e de urgência. E quando precisarem utilizar esses dois tipos de mensagem, não hesitem, não fiquem com medo de perder CMA ou deixarem de voar. Como eu disse para vocês, muito melhor lidar com tudo isso depois que vocês estiverem em segurança no solo do que durante o voo ficarem com essa preocupação. Tem inclusive um DIVOP falando sobre isso, do CENIPA, eu vou deixar o link aqui embaixo, mostrando a necessidade de se divulgar isso, porque tem muito comandante que acaba se envolvendo em situações onde caberia a declaração de uma emergência, que acabam não fazendo por medo de deixarem de voar por algum tempo, por medo de perderem o CMA, e acabam não declarando emergência quando eles têm uma falha de motor, quando tem um Bird Strike, quando tem falha em flap, slat, enfim, não declaram as condições reais de voo para o controlador, por conta disso tudo que eu falei, e eles poderiam ter um auxílio de solo que acabam abrindo mão. Mesma coisa, o cara quer te ajudar, você vai abrir mão porque você está com medo de alguma coisa que possa vir a acontecer. Então é isso, galera. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aí embaixo, se inscreve no canal, curte o vídeo. Esse vídeo aqui eu estou gravando pela terceira vez, uma hora é o microfone que não funciona, e agora eu bati no microfone. Acho que é por isso que ele não funciona. Mas aí outra hora a bateria da câmera que acaba, e depois é a luz que apaga. Enfim, galera, dá aquele joinha, ajuda bastante e até anima para fazer os próximos vídeos. Se inscreva no canal e compartilhe com todo mundo. Valeu, até mais!